Eu comentei com vocês a respeito das categorias taxonômicas, né? Inclusive, enfatizei para não confundir com taxon, né? As categorias taxonômicas, elas também podem ser denominadas de unidades sistemáticas e elas representam níveis hierárquicos, segundo critérios que são adotados nos diversos sistemas de classificação. Então, dentro de cada categoria, existem os taxons, que são as designações, né, dentro de cada categoria. Na imagem aí a gente pode observar, né, quais são as categorias taxonômicas. E essas categorias que estão destacadas aí são as categorias que o Código Internacional de Nomenclatura Botânica reconhece, né? Que é o reino, filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E os nomes que são aplicados a todas as categorias, né? Ou seja, os taxons, né? Eles obrigatoriamente são latinos ou são latinizados. As categorias, elas indicam as afinidades existentes entre as espécies de plantas. Para vocês entenderem melhor, vejam aqui esse exemplo. Eu tenho duas espécies aqui, né? Eu tenho o algodão e tenho o hibisco. Observem que essas duas espécies pertencem à mesma ordem, no caso aqui a ordem Malvalis, e pertencem à mesma família, Malvácea. Mas o gênero dessas espécies, eles são diferentes, né? Então, em termos de gênero, não pertencem ao mesmo gênero, mas elas têm um parentesco próximo, né? E aí, se a gente comparar aqui com a ata e com a graviola, a gente observa que essas duas espécies também pertencem à mesma ordem e à mesma família, e além disso também pertencem ao mesmo gênero, né? Então, com base na análise das categorias taxonômicas, a gente conclui que o algodão e o hibisco têm um parentesco próximo, mas a ata e a graviola têm um parentesco mais próximo ainda, por pertencerem, além de pertencerem à mesma ordem e à mesma família, pertencem ao mesmo gênero. O taxon é um termo que foi estabelecido pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica para designar uma categoria taxonômica de qualquer hierarquia, né? No plural, a gente usa taxons ou pode usar também taxa, né? Os taxons, eles possuem terminações próprias, né? E isso facilita, então, a gente identificar. Quando eu vejo um taxon, eu sei a qual categoria ele pertence, né? Nós vamos dar ênfase aqui, né, na disciplina em família e ordem, né? A família é a categoria que apresenta maior interesse nos textos de botânica e de sistemática, inclusive em artigos científicos, né? Normalmente, quando a gente vai ler, a categoria família sempre está indicada, né? Como a gente pode observar aqui, ó, eu tirei o título, né, em uma parte aqui do artigo e destaquei, né, para vocês poderem observar isso. Então, eu tenho um artigo aqui, né, que fala sobre tolerância à dessecação e armazenamento de sementes Cisalpina equinata ao Brasil, espécie da Mata Atlântica. Logo lá no início do texto, diz assim, ó, a exploração descontrolada de Cisalpina equinata, aí aqui é o nome do autor, depois eu vou explicar sobre isso, e aí entre parênteses tem a família, né, vocês estão vendo aí em vermelho, né, eu vou grifar aqui também, a qual essa espécie pertence, né, família leguminosa. E aí, normalmente, quando se fala de leguminosa, a subfamília também sempre vem especificada também, que aí é a Cisalpinoida, né? Observem aqui esse outro, eu tenho outro artigo aqui em inglês, né? Fala de espécies de jatrófa. Aqui a gente tem genótipos, no caso, né? Genótipos de Jatropha curcas. E aí, no início do texto, fala, né? Jatropha curcas, aqui o nome do autor, pertence à família Euphorbiaceae. Nesse outro trabalho, né, no título, né, ele explica que se trata de 4 solanáceas, né, e nesse outro trabalho também
coloca o nome aqui, sim, o nome da espécie, né? E entre parênteses coloca a família a qual essa espécie pertence, né? Nesse artigo aqui, né, a forma como eles escreveram o nome científico ficou incorreta, o A aqui ele tem que ser maiúsculo, e quando se trata também de família, né, ele precisa vir com a letra maiúscula, né? É bom destacar para vocês saberem que dessa forma que está aí ficou incorreto. Então, a categoria família, normalmente, ou sempre mesmo, ela é sempre destacada, né, nos artigos, né? Toda vez que vocês começarem a ler um artigo, né, que fala de uma planta, é muito comum, ou é quase regra, né, o nome da família ser apresentado ali.